E aí, será que é viável trabalhar no método MAP ou não? No vídeo de hoje é uma continuação do vídeo anterior, onde eu fiz um escritório de dermatologia na cidade de Osasco, aqui em São Paulo. Para quem não viu esse primeiro vídeo, parte 1, aqui em cima vai ter o card para você assistir esse primeiro vídeo. Ou então vai ter também na descrição do vídeo o link para você assistir lá. Corre que lá eu fiz 4 ambientes, eu falei sobre 4 ambientes. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre mais 4 ambientes. E no final desse vídeo eu vou fazer todo o detalhamento de valores, mostrar o preço de venda, preço de fábrica, transporte, montagem e no final o lucro bruto que deu esse projeto aqui. Então fica comigo até o final para você conferir. Então vamos lá, dando continuidade, hoje eu vou falar sobre os outros 4 ambientes e vamos começar aqui pelo lavabo. O lavabo também é um armário bem simples, né? Você tem uma pedra ali com uma saia grande, a cliente fez com 20 centímetros a pedra, e aí embaixo que somente um basculante invertido. Lembrando que esse projeto eu fiz em parceria com uma arquiteta e ela me deu todo o projeto já pronto, só para eu jogar dentro do software e puxar os valores e depois fazer a venda. Aí eu trouxe ela aqui no showroom, mostrei, apresentei, nós escolhemos todas as cores e aí eu fiz a venda, depois eu fiz a medição final e coloquei para a produção. Nesse lavabo, as cores que foram utilizadas, a parte externa foi a cor Fendi, que é essa, e interno, que é a caixaria, foi utilizado o branco TX, que é um branco texturizado, o branco mais comum aí que você vai encontrar no mercado. E o puxador utilizado foi o Arezzo, tá? Que é esse puxador aqui, ele é um perfil de alumínio, no caso aqui foi utilizado na cor alumínio anodizado, e nas bordas, né, nos cantos dele, ele tem esse raio aqui, e aí você também pode pôr a mão aqui que ele não vai ficar com aquele canto vivo, não vai cortar. Um detalhe que eu queria mostrar é que no tamponamento eu sempre viso otimizar o máximo de material. Então aqui no caso do tamponamento desse basculante, você vai reparar que no lado esquerdo dele, ele vai estar encostado numa parede. E aonde não aparece, eu sempre deixo o mínimo de material possível para poder enxugar os custos. Nesse caso aqui, o tamponamento esquerdo, o tamponamento superior e o tamponamento inferior, eu deixei somente com uma reguinha de 7, 8 centímetros aí no máximo. E o lado direito, que é o lado que vai aparecer, aí sim você faz ele indo até o final, encostando lá na parede. Por que que na parte de cima eu deixo também só uma reguinha? Porque como vai apoiar ali a pedra, o que você vai ver é só a parte frontal, né? Só o topo desse MDF. E a sensação do tamponamento é deixar com que a porta ela fique embutida, né? Ela dá a cara de embutida. Então quando você olha de lado, para esse, vou até virar aqui, quando você olha assim de lado, ó, a porta ela fica aí embutida entre o tamponamento e a caixa. E uma outra dica, falando dessa questão de tamponamento, eu sempre avanço meus tamponamentos 25 milímetros maior do que a profundidade da caixa. Por que que eu faço isso? Você pode perguntar, mas a porta só vai ter 18 milímetros, né? Então 20 milímetros já é o suficiente. Existem alguns tipos de puxadores, principalmente esses de perfil de alumínio. Você tem o Gola, ele vai ter 20 milímetros, 20, 21 de espessura, de largura, né? Então só ele já vai dar aí mais do que os 20 milímetros. E geralmente você precisa dar uma regulada nessa dobradiça, jogar a porta um pouco para frente para não ficar raspando. E se você deixar o tamponamento só com 20 milímetros, quando você olhar de lado, você vai ver que a porta ela avançou do tamponamento. Então eu prefiro deixar com 25, que eu tenho uma liberdade para poder regular essa dobradiça e mesmo assim a porta continua embutida. Eu prefiro deixar a porta embutida uns 2, 3 milímetros para dentro do tamponamento do que eu deixar aí só 20 milímetros de tamponamento e quando eu precisar fazer essa regulagem, a porta ficar para fora. Aí o que adiantou eu fazer o tamponamento se a porta ficou para fora? Entendeu? Então, eu sempre adoto essa metodologia de 25 milímetros e aí eu consigo então falar para o montador, ele deixa regulado ali, sem nenhum problema, a porta vai estar sempre embutida. Agora acompanha aqui, eu vou colocar nessa câmera aqui superior para você ver o detalhamento desse projeto. Eu queria colocar algumas observações de como eu fiz a medição desse ambiente no local. Você vai reparar que aqui tem uma parede e aqui você tem um recuo aonde ficou esse armário, né? Então esse armário ele ficou embutido aí entre duas paredes. Nesse caso,
eu sempre vou utilizar então de uma trena laser, e aí eu vou medir, nesse caso aqui, 2 pontos, como o armário ele só tem 40 centímetros, eu meço um ponto daqui para lá e aqui embaixo também, até o outro lado da parede. Lembrando que eu sempre vou medir lá atrás da parede e aqui na frente. Por quê? Eu sempre falo isso. A parede ela pode estar assim, né? Então aqui atrás você está fechado e aqui na frente aberto, ou pode estar assim a medição. E o que isso vai impactar? Se eu medir aqui na frente, vai estar menor, certo? E aqui atrás maior. Só que, desse jeito, se eu medir na frente, beleza, né? Porque é onde você está vendo e aqui em cima a pedra vai cobrir. Só que se tiver ao contrário, e eu medir aqui na frente, então aqui vamos supor que eu medi, aqui está com 717, né? Vamos supor que aqui na frente, então, tenha 717 milímetros e aqui atrás tenha só 700 milímetros, tá? Então aqui 700 e aqui 717. Esse armário, se eu fizer ele todo com 717, quando eu empurrar lá para trás, não vai entrar nos 700 milímetros. Então, como aqui tem parede dos dois lados, e eu falei que aonde tem parede eu costumo fazer o tamponamento bem estreito, né? Eu tenho 18 milímetros desse tamponamento e mais 18 desse. Ou seja, 717 milímetros, que é o total, menos 18 milímetros do tamponamento esquerdo e menos 18 do tamponamento direito, aqui atrás eu só tenho caixaria. Então, mesmo que a parede tiver desse jeito, meu móvel vai entrar sem problema nenhum. E a parte inferior e superior eu também deixei ele só com uma régua de 7 centímetros. Aqui embaixo não vai mostrar e em cima eu vou apoiar a pedra. Como esse lavabo também ele é um ambiente muito pequeno, aqui eu deixei mais do que os 20 centímetros de altura em relação ao piso. Aqui foi deixado 250 milímetros entre o piso e o armário. Por que isso? O ambiente ele é pequeno, a cliente ela vai precisar limpar aqui embaixo, então às vezes ela vai passar uma vassoura, um rodo, e aí para ela não ficar batendo sempre no tamponamento e danificando o armário, é bom você deixar então ele mais alto do que a medida padrão, né, que é de 15 e 20 centímetros. Agora eu vou mostrar como é que ficou o ambiente, não estava finalizado ainda, o pessoal estava montando e não tinha colocado nem a pedra, né? E aí ficou assim. Eu vou dar um zoom. E aí o que você vai observar? Eu coloquei aqui atrás, né, o próprio furo de serra-copo que o montador fez de outros ambientes, ele colocou aqui como se fosse um apoio. O que acontece? O pessoal da marmoraria, geralmente eles vão apoiar essa pedra. E como na frente eu tenho esse tamponamento de 18 milímetros, lá atrás eu não tenho, então fica um degrau. E aí para deixar já no nível para o pessoal do mármore, a gente coloca esse calço. E aí na hora que o pessoal da marmoraria apoiar a pedra, ela fica no nível ali por igual, não vai ficar com uma caída lá para trás. Quando a gente está trabalhando com uma parte molhada, né? Então se o nível tiver certinho, não vai ter aquele problema de escorrer água e aí também vai impactar aqui na pingadeira. Se eu tivesse pouca pingadeira, poderia ser que se escorresse água, caía direto nessa porta basculante, com o tempo aí essa porta ia inchar, eu ia precisar fazer uma assistência. Uma outra dica também que eu dou, como aqui é um ambiente embutido, então o recuo dessa parede ela tinha 370 milímetros. Eu fiz o armário acabado com 355 e deixei 15 milímetros para frente, para que a pedra ela fique acabada no mesmo recuo da parede, né? E o armário ele fica então esses 1,5 cm a 2, que é o que a gente deixa de pingadeira, para dentro, né? E aí quando então ela estiver utilizando, mesmo que respingar, não vai pegar no móvel. Bom, só lembrando, aqui ele não estava finalizado, como eu mencionei, então você está vendo aqui toda a parte de furo de parede, o furo de girofix. Depois a gente coloca então todos os tapa-furos, os acabamentos no parafuso que vai na parede, para deixar aí o armário mais limpo possível. Como aqui também é um escritório e é numa torre comercial, todas as paredes elas eram em drywall. Então eu queria mostrar aqui qual foi a bucha que eu utilizei em todos esses armários. Eu peguei aqui no Google, papai Google, e aqui está, então, a bucha. A gente chama essa bucha de bucha Togler ou Sforbolt. Você vai encontrar em alguns lugares como Sforbolt. Ela é uma bucha que ela tem como se fosse uma cinta, né? Aquela fita Hellerman, e ela tem uma chapinha de inox. Então você vai fazer um furo no drywall, aí entra essa chapinha, quando ela entrar, ela vai dar um tombo,
E aí você então puxa ela como se fosse aquele enforca-gato, ele vai ficar aquela chapinha pressionada no drywall por trás e na frente o armário. Essa chapinha ela deixa muito mais reforçado o armário do que só aquela bucha de drywall que você vai apertando e ela vai abrindo assim. Para armário eu não aconselho utilizar essa bucha aí. Eu prefiro utilizar a Sfor Bolt ou bucha Togler. Ela vai ter uma área de contato muito maior e ainda mais se você pegar junto com aquelas esquadrias de alumínio, né, que ficam por trás do drywall. Certeza que seu armário não vai cair. A gente trabalha com MDF, é um material muito pesado, então essa bucha aqui ela dá conta. Aí você vai ver, claro, você vai precisar colocar duas, vai precisar colocar 4, dependendo do tamanho aí do armário, você vai sentir a necessidade de quantas buchas serão utilizadas. A fábrica ela envia a bucha normal de parede, tá? A bucha de nylon M8. E aí no caso aqui, então, eu tive que comprar todas essas buchas, visando que o empreendimento era todo em drywall, então eu tive que comprar a parte, e aí eu acrescentei também aqui no valor, no meu markup, tá? O markup que eu puxo no valor do software, eu já acrescentei aí visando essas buchas que eu ia precisar. Se caso você precisar comprar essa bucha, você vai encontrar em grandes lojas, né, como Leroy Merlin, Center Castilho, lojas grandes, tá? E se você não lembrar do nome, porque é um nome bem difícil, você pergunta lá para o vendedor qual é a bucha que ele tem para drywall. Lembrando que tem que ser aquela chapinha com a fita Hellman, não vai pegar aquela bucha que quando você aperta ela vai abrindo assim. Aquela lá não vai aguentar o peso do móvel. O próximo ambiente é o escritório, então é a sala de reunião dessa dermatologista, né? Onde ela vai atender ali, colocar o notebook dela e atender o cliente, o paciente, dar as receitas, o que ela vai precisar depois do tratamento que ela está fazendo. E aí vou abrir aqui o projeto, é esse aqui, ó. Então, ficou 3 basculantes na parte superior. No meio, a arquiteta ela projetou aí uma faixa de painel madeirado e embaixo ficou aí um nicho também vermelho. Esse vermelho aqui é o vermelho Borgonha, tá? Da Duratex, é uma linha Cristalo, porque a marca, o logo, né, da dermatologista, ele é vermelho. Então ela queria colocar em alguns ambientes algo que chamasse a atenção e remetesse ao logo dela. Na parte inferior foi colocado então um painel na altura aí de 64 centímetros, lembrando que aqui tinha um rodapé de 10 centímetros, então ao total ficou 74, né, do chão até a parte superior desse painel revestindo a parede. E o porquê que a gente colocou esse painel revestindo a parede? Como ela vai estar sentada ali, vem uma mesa de vidro ali na frente, então ela vai estar ali com as pernas, né, apoiada assim, e pode ser que ela encoste na parede. Então pensando nisso, a gente revestiu a parte inferior, que é onde pode estar sujando, com esse MDF aí branco TX. Como eu falei então no vídeo 1, essa cliente ela queria deixar algo mais elegante, mais sofisticado e ao mesmo tempo deixar num preço mais enxuto. Você vai reparar aqui que a gente trabalhou com 3 cores. Sendo que o painel central ele foi no MDF Alabama, madeirado Alabama. A parte de basculante, tanto as portas, caixaria e os tamponamentos e esse painel revestido inferior foi no branco TX, o branco comum, e o nicho foi no vermelho Borgonha. Vamos lá para a parte de ferragem. Nesses 3 basculantes foram utilizados então pistão a gás, tá? Nesse caso aqui é força normal, e eu vou te explicar o que é força normal. Força normal é quando você vai fazer um basculante para cima, né? Então você vai abrir ele para cima. E você tem o força inversa, que é no caso de basculantes inferiores, que vai ficar na parte de gabinete. Então você vai puxar ele para baixo, aí é o força inversa. E todos esses pistões a gás, ele vai ter ali uma capacidade, né, de quilos, né? E vai estar sempre em newtons. Então seja 60 newtons, 80 newtons, 100 newtons, 120 e tem alguns até de 150 newtons. Cada pistão desse, ele equivale à quantidade de quilos que ele vai suportar levantar essa porta. No caso de 60 newtons, é um pistão para 6 quilos. 150 newtons para 15 quilos. Beleza? E agora eu vou mostrar então a parte superior, todo o detalhamento desse projeto. Acompanha comigo. Bom, vamos lá, vamos pegar os detalhes desse projeto. Você vai ver que aqui embaixo eu deixei um vão, porque nessa área aqui ficou o rodapé. No caso aqui ele era de 10 centímetros. O painel, nós fizemos eles com 64 centímetros, com mais 10 do rodapé. Então essa parte aqui acabada,
ficou com, deixa eu pegar aqui, 740 milímetros. É uma altura muito boa para a questão de mesa, como aqui, tá? Nessa altura veio uma mesa para cá, uma mesa de vidro, tá? Que a cliente comprou pronta, então já ficou na altura certinho para ela poder estar com uma cadeira aqui usando. Vou mostrar para vocês depois a foto desse ambiente finalizado. Entre a parte da mesa e o nicho tem 60 centímetros, tá? Mesma coisa serve para a cozinha, para aquela copa que eu mostrei no vídeo anterior, sempre deixando aqui de 60 a 70 centímetros. O nicho ficou de 320, ela ia colocar aqui alguns livros, algumas taças, algumas fotos, né, dela. E os basculantes, repare que ele também não foi até o teto, porque aqui em cima você tem aqui iluminação, tá? No forro de gesso, tem aqui uns spots que eles são direcionados então a esses basculantes. E aí temos uma faixa de painel central de 70 centímetros, que é a mesma largura da mesa de vidro. Então, para ficar algo descendo e depois vem para frente, ficou bem ornando aqui com a mesa, né? E como é que eu fiz esse madeirado, tá? Eles são 3 painéis diferentes. Então, você tem esse painel aqui, ó, é uma medida. O segundo painel madeirado, eu fiz ele dentro desse nicho. Como o nicho ele tem 320 milímetros de altura, eu descontando a base superior e inferior, que é 18 milímetros cada uma, então eu tenho um painel de 284 milímetros de altura por 700 de largura. E o painel superior, eu peguei então da parte superior do tamponamento até o teto, deu 428 milímetros para poder fazer o fechamento aqui desse painel. Um outro detalhe importante é que nesse revestimento aqui inferior, eu fiz ele de parede a parede, tá? Só que o nicho e o basculante, eu deixei ele recuado da parede aqui, ó, 100 milímetros, porque aqui tem uma porta, e essa porta ela é de correr, e aí ela corre aqui para dentro, né, do basculante do nicho, por trás aqui do basculante do nicho. E a cliente entrando aqui nessa porta, ela vai entrar no outro ambiente, que é no ambiente de preparo. Então, basicamente, esse aqui é o projeto da sala dela. Depois ela colocou, isso não fui eu que vendi, mas ela colocou nesse espaço e nesse espaço aqui, ó, ela colocou espelho colado aqui na parede, no drywall, e deixou então esse ambiente com uma amplitude melhor. Como aqui também é tudo drywall, esse painel eu não coloquei ele parafusado na parede. Eu sempre colo ele com um PL500, tá? Esse PL500 ele é um silicone, você vai pegar ele no aplicador, aí você consegue colar, ele vai aderir muito mais fácil aí em paredes, em drywall, até em alvenaria, ele pega muito bem. Lembrando que ele é da Cascola e tem 2 tipos, tá? O PL500 é para a parte interna, e você tem o PL600, que é para áreas externas. E detalhe, hein? Eu não estou sendo patrocinado por nenhuma marca, tá? Eu só quis mostrar que é possível você aplicar um painel de forma que, olhando de frente, você não veja lá aqueles parafusos aqui nos 4 cantos do painel. Então ele ficou liso porque eu colei ele com esse silicone. Agora eu vou mostrar para você como é que ficou então esse ambiente finalizado. Aqui, ó, deu para ver então aqueles spots que eu comentei. O painel central, ela colocou um lustre e aqui ficou a mesa de vidro. Aqui ainda nós estávamos finalizando, né? Pode ver que tem bastante fio jogado, mas aqui depois foi a parte dele já pronto, ó, finalizado, com toda a decoração, vasos, livros, até a cadeira dela. Então, esse ambiente aí, mesmo sendo também pequeno, uma única parede, deu para fazer uma transformação bacana e com poucos detalhes, no caso do painel madeirado e o nicho vermelho. Ela também colocou alguns retratos vermelhos, né, cadeira vermelha, remetendo aí à marca dela. Show? Vamos agora então para o próximo ambiente, que é o expurgo. O expurgo é um ambiente que a dermatologista ela utiliza aqui para poder fazer então a parte de limpeza desses materiais utilizados na cliente. Por este motivo, então os móveis foram feitos aqui no branco TX, também 18 milímetros, mesmo segmento dos outros ambientes, visando a higiene, a limpeza
né? Como eu já comentei no vídeo 1, quem vai fazer, por exemplo, um hospital, você vai perceber que a maioria das cores são brancas. O escritório de um dentista, ele também é branco. Tudo para remeter à parte de higiene e limpeza do ambiente. Você vai reparar que o armário superior, ele também está embutido entre duas paredes. Já o armário inferior, ele está encostado aí na parte esquerda, que acontece o mesmo esquema que eu falei do tamponamento esquerdo. Não preciso fazer ele até o final e nem o tamponamento inferior. Eu posso fazer ele só uma vista para otimizar o máximo de material possível. A parte de ferragens, então a dobradiça aqui, utilizado FGV-TN com amortecimento, e aqui está sem puxador, porque também foi um dos ambientes que a cliente pediu para colocar sem puxador, que ela ia comprar a parte, e aí só lá na hora da montagem o montador fez a instalação desse puxador. Acompanha comigo aqui, vamos mostrar então o projeto aqui da vista superior, como é que eu fiz essa medição. Bom, vamos começar então pelo móvel superior. O móvel superior ele está entre duas paredes, tá? Móvel embutido. Então eu faço também a medição com a trena laser. Como eu sei que esse armário ele tem 1.100 milímetros, ou seja, 1,10 m de altura, então eu vou puxar na trena manual, tá? Aí no caso aqui eu pego a trena manual. Lá do teto aqui para baixo eu marco então 1.100 milímetros, faço uma marcaçãozinha na parede para eu saber a parte inferior que eu tenho que fazer a medição da trena laser. Então eu faço na parte superior, na parte inferior. No caso aqui eu cheguei em 723 milímetros. Se houvesse muita variação, o que eu faria? Eu deixaria esse armário um pouco menor e fazia um fechamento aqui da lateral. No caso, como estava bem justo esse armário, estava em cima e embaixo com uma medida boa, então eu fiz o próprio tamponamento de 18 milímetros, já lacrando. Eu acho que ele tinha 725 aqui. Aí eu deixei então com 723, fica 1 milímetro para cada lado. É imperceptível. Se ficar alguma coisa, você passa então um silicone ali dando um acabamento. Sempre faço a parte superior com um fechamento no teto, tá? Podendo ser ele com 50 milímetros. Lembrando que o teto ele nunca é certo, tá? Ele sempre vai ter umas ondulações. Então é bom você deixar um fechamento superior, nunca colocar o próprio tamponamento já encostado no teto. Esse tamponamento esquerdo e o tamponamento direito, eu fiz ele só com uma vista, tá? De 70 milímetros, bem estreito. E o tamponamento inferior eu fiz ele de fora a fora. Então quando você olha de baixo, como ele está fechando tudo, você não consegue ver que o tamponamento esquerdo e direito ele não vai até o final do armário. Já o gabinete inferior, eu medi então essa parede, e ela tinha 775 milímetros. Eu fiz o armário acabado com 760 milímetros, né? Você vai ver que tem um espaço aqui. Por quê? Veio uma pedra aqui em cima. E como essa pedra veio aqui em cima, eu quis deixar então 15 milímetros no lado direito. A profundidade do armário 435, então a pedra, a profundidade, eu deixei aqui para a arquiteta com 450 milímetros, respeitando também de 15 a 20 milímetros de pingadeiro. Esse armário inferior, ele também está suspenso aqui, nesse caso ele ficou suspenso 150 milímetros em relação ao chão, tá? Então teve um rodapé aqui embaixo, eu deixo ele sempre suspenso, para quando for fazer alguma limpeza, né, lavar a parte do piso, você conseguir então jogar água sem danificar o armário. E nesse espaço aqui, a cliente ela ia colocar algum aparelho que ela utiliza aí de dermatologia, completando então esse espaço aqui. E agora eu vou mostrar como é que ficou então esse armário. Ele não estava finalizado ainda, mas eu consegui tirar umas fotos durante a obra. A parte inferior do armário, não tinha nem colocado ainda o puxador que a cliente trouxe, então ele ficou assim. E a parte superior ficou dessa maneira, também embutido aí entre as duas paredes. E agora, por último, nós vamos entrar aí no último ambiente, que foi um painel ripado que eu fiz, pegando uma parede inteira, tinha mais ou menos 4,60 metros esse painel ripado. Acompanhe aqui, que nós vamos falar agora um pouco sobre esse painel. Eu vou abrir o projeto aqui no software. Bom, abri aqui o projeto e agora eu vou explicar um pouquinho detalhado aí como que foi feito essa parte do painel ripado. Ele tem duas partes, tá? Esse painel ripado tem uma parte dele que ele é vazado, e a outra parte, então, ele é ripado realmente fechado. Vou começar por essa parte vazada, né? Que nada mais é do que ripas entre o teto e o chão,
e você consegue ver do outro lado o ambiente. Atrás desse painel vazado, para quem viu lá no vídeo parte 1 desse escritório, aqui atrás ele tem a copa, né? Então tem armário superior, armário inferior, com a bancada aqui. E aí como é que foi feita então a parte de fixação dessas ripas, né? Na parte inferior, como eu tinha o gabinete, então eu consegui de dentro do tamponamento parafusar essas ripas, dando a sustentação na parte inferior delas. Na parte superior, como é que foi feita a fixação? Então tem um armário, né, superior lá da copa, só que ele é recuado, então ele não pegaria todas essas ripas. As ripas que deu para parafusar entre o tamponamento foi feito dessa forma. Porém as que avançaram, como é que foi feito? No forro, lá era forro de gesso, e o pessoal do ar-condicionado estava fazendo a parte de instalação. Então já tinha um buraco, né, nesse forro. Então ele colocou um reforço por cima do gesso, e aí a ripa está aqui, o forro está aqui, ele conseguiu colocar uma madeira aqui em cima e parafusou de cima para baixo, então dando a sustentação para esse ripado que estava avançando em relação ao móvel superior. Como é que ficou? 25 milímetros de espessura de MDF, que era a ripa, 25 milímetros de vão livre, 25 de ripa, 25 de vão livre. E aí nós completamos 600 milímetros, ou seja, 60 centímetros de ripado vazado. Dali em diante foi feito então o ripado normal, né, que a gente utilizou da seguinte forma. A primeira porta ela dá para o lavabo e a última porta ela dá para o ambiente do expurgo, que foi o ambiente anterior a esse que eu estou falando agora. No meio tem duas portas aqui que foram no fecho-toque. Elas tinham atrás dessa porta, era uma parede normal, só que tinha o quadro de disjuntores, né? Toda a parte elétrica da sala comercial ficava aí. E a cliente, para esconder esse quadro de disjuntor, o quadro de luz, ela quis colocar essa porta e que mostrasse que não tinha porta. Então não foi colocado puxador aí e foi utilizado um pulsador magnético, né? E aí virou uma porta fecho-toque. Com apenas um toque, você jogava a porta para fora e acessava então esses disjuntores. O nosso editor vai colocar aqui uma foto do pulsador magnético para você entender qual é a ferragem que foi utilizada nesse sistema dessas duas portas. Então como é que eu tive que fazer? Eu tive que avançar todo esse painel ripado 80 milímetros, ou seja, 8 centímetros para frente, de forma que eu fizesse toda uma parte de guarnição, e aí essa guarnição me serviu de batente para eu instalar as dobradiças das 4 portas. Tive que avançar para poder então fazer essa instalação. Vou mostrar aqui uma foto desse ambiente aqui na porta que foi instalado, ó. Nesse caso aqui já estava, dá para entender melhor, já estava com a parte da copa praticamente montada e foi começado a fazer essas estruturas, avançando todo o painel 8 centímetros para frente e depois nós revestimos ele com um painel de 18 milímetros, fixando nessa estrutura e por fim nós colamos o que? As ripas de 6 milímetros de espessura. Eu colei elas justamente na frente, deixando 60 milímetros de ripado, 25 de vão. 60 milímetros de ripado, 25 de vão. Do começo até o final. E aí ficou dessa forma que vocês estão vendo. Sendo que a primeira e a última porta, aí sim foi colocado um puxador para acessar os ambientes, como eu citei. E as portas do meio ficou aí no fecho-toque. E essa parte aqui é a parte do ripado vazado. Deu para entender aqui que por dentro do tamponamento do gabinete inferior da copa foi parafusado, fixando, e a parte superior, algumas ripas aqui, ó, deu para parafusar, e o que sobrou nós fizemos aquele reforço junto com o gesso. Então ficou aqui esse ambiente finalizado, conforme vocês estão vendo, com toda a parte de decoração, e aí que tem a importância do papel de um arquiteta ou de uma designer para deixar, além dos móveis, deixar o ambiente decorado, com uma boa iluminação, com uma boa passagem de circulação, né, já que era um ambiente aqui que muitas pessoas circulam, por ser uma clínica, então teve que pensar em todos esses detalhes e a parte de acomodação. Né? Logo que você entra na recepção, tem vários sofás, tem alguns puffs, tudo para pensar aí na parte da sala de espera, entre uma cliente e outra ser atendida. Então só para que você entenda melhor, nesse primeiro
puxador, né, essa primeira porta, dá acesso ao lavabo, e aquela outra porta que está até meio aberta aqui dava acesso ao expurgo. Aqui ficou a recepção, a copa, e lá para trás então ficou a parte da sala de procedimento, né, a parte do escritório da doutora e a parte do preparo. Agora então eu vou fazer todo o levantamento de custo, quanto eu vendi e no final quanto eu paguei para o montador, transportadora e a minha margem de lucro final. Então vou puxar aqui pela ordem, vou puxar aqui os preços, começando aqui pela recepção. Qual foi o custo dessa recepção? Na verdade o valor de venda. Então essa recepção ficou no valor de R$ 3.741,54 centavos. E o valor de fábrica, R$ 1.439,05 ficou o valor de fábrica. O segundo ambiente é o procedimento. Vamos puxar aqui o valor de venda. Então o valor de venda ficou R$ 2.934,25 centavos. E agora vou puxar aqui o pedido de fábrica, né? O valor que fica para a fábrica produzir esse ambiente. De custo ficou R$ 1.128,56. O próximo ambiente é a copa, puxando aqui o valor de venda, e o valor de venda da copa ficou R$ 3.039,04. Puxando aqui então o valor de fábrica, o valor de fábrica ficou R$ 1.168,86. O próximo ambiente é o ambiente do preparo. Vou puxar aqui o valor de venda, R$ 570,68. E o valor de fábrica, R$ 219,49. Agora eu vou abrir aqui o ambiente do lavabo. E o valor então de venda, R$ 632,66. Vou puxar aqui o valor de fábrica, R$ 243,33. Agora eu vou puxar o valor do escritório da doutora. Valor de venda, R$ 4.972,88. E o valor de fábrica, R$ 1.912,65. Próximo ambiente é o expurgo. Puxando aqui o valor de venda do expurgo, R$ 2.229,03. E o valor de fábrica, R$ 857,32. E por fim, vou puxar aqui o valor do painel ripado. O painel ripado ficou R$ 10.035,28 de venda. E agora vou puxar o preço de fábrica. E o valor de fábrica, R$ 3.859,72. Então vamos lá, resumindo. Somando todos esses ambientes, ficou R$ 27.883,64 de venda. Só que aí eu dei 8% de desconto para cliente e aí acabou ficando R$ 25.652,94. Para arredondar e fechar o negócio, eu fechei ele por R$ 25.500. Eu não sei se você percebeu, mas eu puxei aqui o valor de fábrica, né, por ambiente. E se na apresentação a cliente quisesse trocar qualquer cor, eu conseguiria trocar aqui no software e ele já recalcula e eu já sei quanto vai ser o valor de fábrica, qual é o valor de venda com o meu markup, e aí eu não tomo susto quando eu vou mandar fabricar. Eu sei exatamente qual vai ser o montante que eu tenho que pagar para a fábrica produzir tudo isso e no final qual vai ser o meu lucro pagando fabricação, transporte e montagem. Bom, então vamos lá, vamos aos números finais. Eu fiz todo um levantamento aqui de valor de fábrica, né? E aí pegando então o valor de venda, eu vendi por R$ 25.500, né? O valor de fábrica, ficou o meu custo, tá? Ficou em R$ 10.828,98. Só que eu acrescentei mais R$ 300 aqui daquelas buchas Sforbolt que eu comentei nesse vídeo, né? Então eu precisei comprar aproximadamente 80 buchas e aí deu aproximadamente R$ 300. Então o custo total ficou em R$ 11.128,98. Transporte, eu pago 4% sobre o valor de fábrica, deu R$ 433,16. Montagem, R$ 2.800. Eu sempre falo que eu pago geralmente 10% da montagem, né? No caso aqui teria que dar R$ 2.550. Só que nós temos aí o ripado que dá um certo trabalho e tal. Então o montador aí acabou, a gente fechou em R$ 2.800 de montagem. E temos uma parceira, né, nesse projeto, que no caso aqui é a arquiteta, eu acabei dando uma comissão para ela de R$ 2.000.
Subtraindo tudo do valor de venda, me sobrou R$ 9.137,86. Isso equivale a 36% de lucro, tá? Uma margem de 36%. Nós sempre visamos ter um lucro entre 30% e 40%, que é um lucro saudável aí para a marcenaria. E nesse caso ficou aí então dentro desse parâmetro aí que a gente tem de mínimo e máximo. Tá joia? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com algum amigo marceneiro, deixe seu like, se é o seu primeiro vídeo, você é novo por aqui, se inscreva no canal e aí deixe aqui abaixo então seu comentário também, se você gostou desse vídeo, se você gosta dessa série e qual projeto aí que você tem. Talvez a gente tenha algum projeto bem parecido, eu posso estar colocando aqui também para você entender aí os valores, como que dá para trabalhar no método MAP. Um forte abraço e até o próximo vídeo.